Sabe, eu sinto que Deus trouxe pontualmente cada uma aqui. Não é um acaso, você não está aqui por um acaso. Tem alguma coisa, tem um a mais. Hoje tem alguma coisa a mais. Que o Senhor me dê graça e discernimento, porque eu estou sendo sincera para vocês, nem eu estou entendendo. Então, você pode fechar os seus olhos? Se você puder, coloca a mão assim no teu coração. Vamos orar mais um pouco. Santo Espírito de Deus, nós sabemos que a tua presença é real neste lugar. O Senhor trabalha em meio aos louvores. Quando o teu povo se reúne para te adorar, ali o Senhor está, ó Deus. E não tem nada humano, nada, Senhor, debaixo da terra ou acima no céu que possa impedir o agir do Senhor. Nós clamamos por Ti, Santo Espírito, entra nos nossos corações. Que possamos estar abertas nessa noite. Faça o que o Senhor quer fazer em nós, ó Deus. Santo Espírito, nos revele a verdade do Pai para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu estou muito feliz, vocês sabem disso. Eu sempre falo, mas eu gosto de repetir porque eu estou feliz com essa nova visão que Deus deu do Expresso, onde nós vamos estar reunidas agora uma vez por mês. Eu estou muito feliz porque eu creio que Deus vai nos levar para um processo maravilhoso. E aqui são tantas e tantas mulheres representando a sua casa, o seu lar. Eu amo que a Bíblia fala que a mulher santa, ela edifica ela santifica o seu marido, que a mulher sábia edifica o seu lar. E aonde a presença de Deus está, há santidade e há também o Senhor está aqui para nos edificar, para nos deixar mulheres mais sábias. Então, nesse exato momento, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, algumas têm esse dom, mas nesse exato momento, todo o mover de Deus que está sendo gerado aqui entre nós, está atingindo a tua casa, está atingindo os teus filhos, está atingindo o teu marido. Eu não canso de falar isso. Ei, mulher, desperta para isso. Deus nos chamou para representar um lar, uma casa, uma família, para edificar um lar. Deus te chamou, mulher, para levar santidade para dentro da sua casa. A mulher santa, ela santifica o marido. Tudo aquilo que você busca na presença de Deus, o seu lar todo vai colher os benefícios disso. Amém? Tem uma palavra queimando no meu coração que está em Jeremias capítulo 18. Um texto bem conhecido e que tem tanto a nos ensinar e fala muito conosco. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 6, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos juntos nessa palavra? Sabe, eu meditei, anotei e busquei direção do Espírito Santo para algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Primeiro, nós somos barros. Amém? Você pode dizer isso? Eu sou barro. Nós precisamos reconhecer isso. O primeiro passo é a humildade. Nós somos barro. Não somos os arquitetos do nosso destino.
somos frágeis, moldáveis e muitas vezes rachadas por dentro. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. É muito forte essa palavra ao profeta Jeremias. E o barro ali era a casa de Israel, o barro somos nós. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, a nossa dependência, a nossa necessidade de direção. Como barro, é o oleiro que faz e molda conforme melhor lhe aparenta. Nós somos barro e nós necessitamos que Deus nos dê a direção dele, que Deus nos conduza. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, principalmente nós mulheres. Nós vestimos a super capa do poder da mulher, sim ou não? Nós podemos tudo, nós conseguimos tudo, nós resolvemos tudo, nós passamos por cima de tudo, a gente sobrevive a tudo, e mulher tem uma força realmente extraordinária. Ela tem uma força interna, né? Porque fisicamente nós somos mais frágeis, mais fracas, algumas, né? Tem umas irmãs aí que dá medo, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de falar um não para ela, não. Mas na maioria das vezes nós somos mais fracas fisicamente do que os homens. O homem, por natureza, ele tem mais massa muscular do que a mulher. Mas a força interna de uma mulher para superar, para se adaptar, para se levantar, para seguir em frente, é impressionante. Nós podemos, nós conseguimos fazer isso. A questão é assim que nós devemos viver? Porque essas coisas vão criando em nós rachaduras internas. São mulheres, muitas vezes somos mulheres que transmitimos uma força inabalável, mas nós estamos rachadas por dentro. Estamos esfarelando por dentro, desmanchando por dentro. Mas o Senhor nos convida nessa noite a reconhecer a nossa limitação, a nossa necessidade. Senhor, eu não sou dona do meu destino. Eu não aguento mais fazer do meu jeito. Eu não dou conta mais de fazer o que eu acho que é o certo a ser feito. Eu quero estar totalmente como um barro nas tuas mãos. Amém? Você pode dizer isso? Eu quero estar como um barro nas tuas mãos, Senhor. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus nos molda por processo e não por magia. O oleiro trabalha sobre a roda. É um processo que gira, que se repete, que exige tempo, força, ajuste. O trabalhar de Deus na nossa vida também é assim. Deus nos molda por processos longos, às vezes repetitivos, dolorosos e até misteriosos. Tem coisa que acontece na sua vida, na minha vida, a gente não tem resposta, a gente nem entende o porquê que nós estamos nesse processo, ou talvez porquê que você ainda não saiu desse processo. Aquilo que parece um ciclo inútil na sua vida, pode ser Deus girando a roda do oleiro. Deus está girando a roda do oleiro. Todo sofrimento, perdas, recomeços, frustrações, Deus está moldando alguma coisa. Estava falando com meu marido essa semana sobre isso. Sim, muitas vezes nós acreditamos que nós estamos prontos. A vida nos faz acreditar que a gente está pronto, a gente já apanhou tanto, a gente já foi tão decepcionada, a gente já teve tanta frustração, a gente já aprendeu tantas lições, a gente até melhorou. Eu acho que eu melhorei, pelo menos eu tenho fé nisso. Aí a gente acha, a gente vai
A gente começa a achar que a roda deveria parar, que nós estamos prontos, mas, sabe, a gente está na roda do oleiro. E Deus está moldando coisas ainda em nós. E sabe o que eu aprendi sobre esse processo de formar um vaso de barro? Olha o que eu aprendi essa semana, que eu achei muito, muito poderoso. Deus falou muito comigo. Quando o barro está na roda do oleiro, vocês já viram na internet? O oleiro, né? Quem já assistiu Ghost? A gente adora, né, amor? Ghost. Já assistiu Ghost? Eles lá assim, ó, todo romântico. Aí o homem vem por trás, assim, vai moldando. É tipo aquilo. Quando o barro está na roda do oleiro, o que dá, ele começa ali a trabalhar com aquele barro. O que realmente dá molde para aquele barro, não é a hora que a mão, olha isso, não é a hora que a mão do oleiro está do lado de fora. O que dá molde àquele vaso é a hora que ele fecha o punho e começa a moldar por dentro. Na hora que o oleiro está ali na roda, então chega o momento dele dar realmente a função do vaso. Chega no momento dele dar o molde daquele vaso. Então ele fecha o punho e ele começa a moldar por dentro. É o que o oleiro faz por dentro do vaso, é que vai dar o verdadeiro destino, o molde para aquele vaso. Talvez como eu, porque eu estou nessa fase, você tem sentido o punho do Senhor de dentro para fora na sua vida. Não se desespere, Deus está te dando um novo molde. Talvez o molde que você tinha até aqui serviu para um propósito, mas como a gente continua na mão do oleiro, ele continua refazendo conforme lhe agrada. O importante é continuarmos como barro, porque a hora que a gente endurecer e virar pedra, não dá mais para moldar. Aí ela só serve para ser quebrada. E o Senhor Ele não quer te quebrar, Ele quer te moldar. E o punho daquele oleiro vai dando aquele molde para aquele vaso. E eu fiquei apaixonada e Deus falou tanto comigo, isso fez tanto sentido para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem pressa em fazer vasos eternos. O que Deus está moldando em nós é para a eternidade. Não é para você ser apenas bem-sucedida aí 60, 70, 80 anos da sua vida. O que Deus está fazendo em nós são vasos que vai carregar o tesouro precioso até a eternidade. Você está entendendo para que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Ele não tem pressa. Talvez como eu estava conversando com meu marido, a gente acha assim, já deu, já está na hora de eu estar pronta, já está na hora de eu estar concreto naquilo que eu tenho que ser, mas Deus não tem pressa. Deus não está preso e limitado. Se você está aqui hoje, é porque você continua barro na mão do oleiro e Deus quer te dar forma. Não importa se é a primeira vez que você entra aqui, o Senhor já está te fazendo esse convite. Eu quero você nas minhas mãos. Ou talvez faz anos que você está tentando entender o que Deus quer fazer com a sua vida. Deus está te colocando na roda do oleiro, e a mão dele não é para te quebrar, a mão dele é para te moldar, e ele vai fazer isso de dentro para fora. São nas tuas motivações, são nos teus sentimentos, naquilo que você tem que liberar perdão, naquilo que você tem que se render, naquilo que você tem que, deixar de lado. É de dentro para fora que Ele vai nos moldando.
Terceira coisa que eu aprendo com esse texto: mesmo quando nós nos quebramos, Ele não nos joga fora. Você repara que o profeta aqui, Jeremias, fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se estragou nas mãos do oleiro, e isso é precioso. Significa que mesmo quando você falha, mesmo quando tudo desmorona, você ainda está nas mãos dele. Ele não despreza um barro ferido. Ele refaz. Ele transforma. Deus não despreza. Deus não despreza nada que Ele criou. E você é criatura do Senhor. Você é filha amada de Deus. O mundo nos descarta. Os relacionamentos, mundanos nos descarta. Se você não encaixa mais no perfil, se você não satisfaz mais do que aquela pessoa espera, se você não tem mais validade para aquele trabalho, você certamente será descartado. Mas Deus não descarta nada. Deus não desperdiça nada. Ele nos refaz. Ele nos transforma quantas vezes for necessário. Deus pode, o oleiro pode fazer o que Ele quiser. Já viu a pessoa julgando assim: nossa, mas essa pessoa, ela já tentou tantas vezes. Ou talvez você pensa isso: o que vão pensar de mim se eu de novo tentar viver isso, eu de novo tentar viver com Deus? Ninguém tem que pensar nada, porque quem é o Senhor da nossa vida é o oleiro. Nós não temos que olhar para a vida do outro e falar assim: ah lá, mais uma vez, que bom que mais uma vez ele está se colocando na mão do oleiro, e Deus pode transformar e refazer aquele vaso. Que caia toda a resistência dos nossos corações aqui essa noite. Ninguém aqui está numa situação diferente. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está perfeito. Graças a Deus, porque uma vez que o vaso vai para o forno, uma vez que é concretizado, ele sai da mão do oleiro, acabou. Se rachar não tem mais jeito, mas enquanto nós somos barro, nós temos todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Todos os dias o Senhor pode nos refazer. Todos os dias eu posso hoje eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias você pode ter o contato, você pode ter as digitais do oleiro na sua vida. Todos os dias nós temos a digital do oleiro na nossa vida. Não pense que a sua história acabou por causa de um erro, de uma falha, de uma queda. Deus pode recomeçar a partir do que sobrou. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente se sente assim: Pri, eu não sou nem mais um barro, eu me sinto um pozinho. Eu me sinto tão... Parece que não sobrou nada. Parece que eu estou tão vazia. Ei, do que sobrou, Deus pode fazer de novo. Você sabe esse processo que essa semana eu peguei para estudar muito isso. E esse processo de quando o oleiro vai refazer um vaso, ele avalia a qualidade daquele barro, que a diferença de barro para lama é essa. Lama é terra com umidade, com água. Barro, ele contém argila junto. A lama só suja, o barro se molda. Nós não somos lama. Nós não vamos deixar sujeira por onde a gente passa. Nós somos barro que carrega o tesouro precioso, como diz o apóstolo Paulo. E vamos transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta.
você é barro, é vaso de honra. Mas esse processo, quando o oleiro vai refazer, ele avalia aquilo. Ele avalia aquele material. E aí ele pega um pouco de barro novo, mais puro, e ele mistura. Gente, isso é muito poderoso. Ele mistura com aquele barro para dar uma nova liga, para dar um novo molde para aquele barro, para aquele vaso. Você sabe o que é isso? Isso é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Talvez você estava precisando de um barro novo, que está mais puro, que está andando mais perto de Deus, que pode juntar com você e te ajudar a dar essa nova forma. É a amizade correta, é o lugar certo, é a palavra de Deus que nos renova. E então nós podemos de novo tomar forma. Quarta coisa, e eu já estou quase acabando, porque eu creio no que Deus quer fazer aqui. Deus tem liberdade para nos refazer. Ele pode todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. O governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus está acima de qualquer vontade humana. Está acima de qualquer livre-arbítrio que as pessoas falam por aí. O livre-arbítrio tem que se prostrar diante da vontade de Deus. A hora que Deus fala, eu vou refazer esse vaso, não tem ninguém que possa impedir. A soberania de Deus está acima. Deus tem liberdade para fazer isso. E isso exige o que de nós? Rendição. O oleiro decide o que fará do barro. Não é o barro que decide como vai ser. Ai, nós amamos isso. A gente ama querer dar destino para nossa vida, querer falar o que vai ser de nós, querer falar para Deus: Deus, eu quero cantar igual a Suzete. Deus, o Senhor vai me usar dessa forma. Deus, eu quero ser essa pessoa. Não, o barro ele só está na mão do oleiro, e o oleiro faz dele como lhe bem quer. Como ele bem quer. O barro não tem poder de dar destino nenhum. O barro não tem poder de dar molde nenhum. Isso está na mão de Deus. A única coisa que o barro tem que fazer é continuar sendo barro, é se render. E isso nos confronta. Nós queremos ser moldadas sem abrir mão do controle. Ó Deus, tá bom. Aqui não. Eu quero que o Senhor trabalhe nessa área na minha vida. Essa aqui não, essa deixa que eu tô fazendo do jeito que eu acho que é melhor. Nós queremos que Deus faz, mas sem que a gente perca o controle. Queremos ser moldadas sem abrir mão do controle, mas o convite de Deus é a rendição radical. Deixe-me te formar, Ele está te falando. Feche seus olhos. O Senhor está dizendo para você nessa noite: deixa eu te formar. Deixa eu te formar. Eu tenho um novo molde para você. Eu tenho um novo propósito para a sua vida. Faz de mim o que quiseres, mas não me tire das tuas mãos. Você pode orar isso? Você pode repetir isso? Diga: Senhor, faz de mim o que bem quiseres, mas não me tire das tuas mãos. Meu irmão, o lugar mais seguro para você estar é nas mãos do Senhor. Não me tire das suas mãos. A rendição é o ponto de partida para sermos refeitos. Sabe, Deus vai nos moldar, mas o ponto de partida é a rendição. É nos rendermos, é nos sermos barro, é nos amolecer diante da vontade de Deus. A
palavra que veio a Jeremias era: levanta-te e desce à oficina do oleiro. Deus está te chamando a se levantar de forma espiritual para descer em rendição. Deixa eu te falar uma coisa, mulher: ninguém que não se levanta de forma espiritual consegue se render, porque rendição é espiritual. Rendição é de dentro para fora. Rendição vem da obra do Espírito Santo no nosso coração. E o convite de Deus para você é o mesmo que Deus fez para Jeremias: levanta, se levanta e desce. Se levanta para descer. O convite para nós nessa noite é: mulher, se levanta para descer. Nós precisamos nos levantar de forma espiritual para então descer à casa do oleiro. Aonde que Deus fala para o profeta: levanta-te e desce. Desce aonde? Desce à oficina do oleiro. Deixa eu te dizer, tem lugar que Deus nos chama para falar conosco. Tem lugar que Deus te chama para falar com você. Não fuja desse lugar. Não fuja desse ambiente. Ah, se Deus quiser, aqui mesmo, sozinha no meu quarto, Ele vai falar. Não, Ele falou para o profeta: levanta e desce, vai à casa, à oficina do oleiro. Deus não nos fez para andar sozinhas, independentes, bater no peito e falar que nós não precisamos de ninguém. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos da comunidade do Senhor. Nós precisamos das irmãs em Cristo. Nós precisamos da palavra que é pregada, da palavra que é revelada. Essa é a casa do oleiro. Esse é o lugar que Deus fala com você. Sabe de uma coisa? Imediatamente Jeremias vai. E então ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve direção não só para ele, mas para toda aquela nação. Não adianta você querer ouvir Deus no lugar que Deus não falou para você estar. Você vai ouvir Deus através da obediência. Se Deus está te chamando, levanta e vai. Vai. Porque Deus vai falar com você. Ele vai te dar direção. A direção que você pediu. A resposta que você pediu. A resposta que você pediu para Deus está onde Deus está mandando você ir. Tem lugares que são específicos para Deus falar. E eu quero concluir essa noite dizendo para você que o Evangelho é a boa nova que Cristo foi esmagado como um barro inútil para que vasos imperfeitos fossem refeitos com graça. Sabe por que nós podemos hoje? Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? E nós podemos continuar sendo barro porque um dia Jesus Cristo foi esmagado como um vaso inútil, desprezado, esmagado, rejeitado, para que vasos imperfeitos como eu e você pudéssemos continuar na mão do oleiro e sermos refeitas. Esse é o poder do Evangelho. E agora, nas mãos do Pai, você pode ser refeita, moldada, transformada, não como você quer ser, mas como Ele sabe que você pode ser. Como eu brinquei, né? Deus sabia que eu não podia ter uma voz dessa. Deus não nos faz como nós queremos ser. Sabe, isso é frustrante, porque no Evangelho a palavra de Deus, ela nos frustra. Gostar de tudo que nós vamos ouvir de Deus. Ele é um bom pai, Ele é zeloso. Lembra? As coisas que você às vezes tinha que ouvir do seu pai, da sua mãe, não era exatamente como você queria, mas era tudo que você podia ouvir naquele momento. Vocês
viram a última notícia do jovem que matou toda a família porque ouviu um não do pai e da mãe? Vocês viram isso? Ele queria viajar para ver a namoradinha e os pais falaram que não, que isso era loucura, ele só tinha 14 anos. Pai e mãe é assim, Pai Celestial é assim. Ele faz conosco aquilo que nós precisamos que seja feito. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Essa é a verdade. Você está nas mãos de Deus, e nas mãos certas, até o barro ganha forma bela. Você pode fechar seus olhos.